Fernanda Manhota, já na tela comigo, nossa analista de internacional. Fernanda, boa tarde, bem-vinda aqui. Queria pegar um pouco do ponto que a Mariana Jangiacomo nos relatou, além de repercutir toda esta fala de Barack Obama, né, esta adaptação do slogan dele, do Yes, we can, para Yes, she can, apontando para a Câmara, que mostra muito do que eu questionei para a Mariana, desta tentativa de reconstrução do mesmo movimento que levou Obama para a Casa Branca na primeira eleição dele, que agora me fugiu o ano, foi 2008, é isso? Isso. E aí, 2008. E esta outra questão da presença dos ex-presidentes, né, do Partido Democrata conseguindo mobilizar os seus ex-presidentes e do quanto no Partido Republicano, embora de fato tem menos ex-presidentes vivos, Ronald Reagan já se foi, George Bush pai já se foi, mas o George Bush filho não dá esse mesmo endosso a Donald Trump. O quanto isso mostra um Partido Republicano muito focalizado no sucesso ou no insucesso de Donald Trump nesta campanha e o quanto o Partido Democrata ainda depois do susto que passou diante de uma tibieza de uma eventual candidatura a Biden, agora tenta buscar esse refortalecimento e esta demonstração, ou tentativa de demonstração de unidade em torno de Kamala Harris. Oi, Yuri, boa tarde. Realmente, os dois partidos, Yuri, vivem as suas crises particulares, que não são exatamente as mesmas, né? Inclusive, em alguma medida, criam paradoxos interessantes. O Partido Democrata vive, como a gente já explorou aqui em outros dias, o desafio da fragmentação. Então, a gente tem hoje poucas figuras capazes de gerar coesão dentro do partido, um partido que tem dentro de si muitos espectros, né? Espectros que muitas vezes dificultam o diálogo entre as suas várias alas. A gente tem desde os mais moderados, que estão ali num centro político, até aqueles que pertencem, no outro extremo, aos grupos mais progressistas, grupos bem mais à esquerda do que tradicionalmente o partido seria. Do lado republicano, o desafio é, curiosamente, o oposto, né? Quer dizer, a gente não tem tantos grupos assim. Aliás, eles até existem, mas embora eles estejam lá para se fazer, enfim, né, constar, eles não têm força política. O trumpismo fagocitou efetivamente o Partido Republicano, de modo que hoje é a força predominante. E isso cria, de certa forma, uma coesão maior, coisa que não tem os democratas, mas também inviabiliza alternativas que possam se apresentar como uma via do meio, muitas vezes aos excessos que o trumpismo sugere. Então, cada qual, né, dos partidos está lidando com os seus próprios demônios. Você falava da quantidade de presidentes, ex-presidentes, né, falando nos comícios dos dois partidos, e embora realmente, né, haja menos republicanos aptos a exercer essa função, a gente não pode esquecer que em todas as eleições, mesmo naquelas que foram vencidas por democratas, havia, obviamente, candidatos republicanos que não chegaram a ser presidentes, mas que foram identificados ao longo dos últimos anos como figuras proeminentes, né, representantes de uma maioria dentro do partido. Foi o caso do antigo senador, né, o ex-senador McCain, foi o caso também, posteriormente, de outras, né, diversas figuras que a gente poderia apontar, e todas essas figuras, elas não embarcam, né, no trumpismo, elas não estão presentes. Então, embora não se tenha tido presidentes efetivamente, além do Bush, que pudessem comparecer, a gente está falando Romney, por exemplo, né, enfim, vários outros que poderiam ter executado essa função, que poderiam aparecer realizando esse trabalho. Aliás, um outro contraste que ontem ficou bem claro foi o contraste do marido da Kamala Harris também discursando antes do casal Obama e apresentando uma versão, de certa maneira, humanizada dela, falando do relacionamento dos dois, da família, né, dos valores que ela defende, algo que contrasta com a convenção republicana desse ano, em que Melania Trump, depois de tantos escândalos envolvendo inclusive o casamento, optou por não falar, né? Geralmente quem apresenta o candidato é a própria esposa
esposa ou o esposo, e esse ano não foi o que aconteceu. Nós tivemos ali a liderança do UFC fazendo a apresentação de Donald Trump e Melania apenas na plateia. Lembrando que Melania, inclusive, já foi no passado muito comparada com a própria Michelle Obama, né, quando a gente estava lá nas eleições de alguns anos atrás, 2012, depois 2016, enfim, porque ela teria, inclusive, uma das vezes que discursou na convenção, plagiado um discurso de Michelle Obama, e isso foi um grande escândalo na época. Enfim, tudo isso para dizer que os partidos têm aí uma longa jornada de renovação pela frente. E em relação aos discursos de ontem, Yuri, eu destacaria, para além do que a gente falou já do esposo da Kamala Harris, algumas mensagens, né, muito brevemente aqui para não cansar o nosso público. Do ponto de vista da Michelle, me chamou a atenção, e aí eu separei numa tríade, assim, para simplificar, algumas coisas que ela disse. Primeiro, ela disse que ela não só estava lá discursando, mas que ela faria campanha pela Kamala Harris. E ela usou a seguinte frase: considere votar em Kamala um pedido pessoal. Ou seja, ela está colocando a própria popularidade, credibilidade a serviço dessa candidatura. Depois, o discurso dela, em dado momento, teve um viés, um foco muito específico em torno de alguns grupos. Ela acenou para negros, para mulheres e particularmente também para a comunidade LGBTQIA+. Então, são 3 grupos que estiveram muito evidenciados ao longo do discurso. Ela chegou a dizer, com todas as letras, que o presidente Trump, o ex-presidente Trump, era racista e misógino. Então, palavras fortes para tentar mobilizar esses grupos. E o terceiro e último item do discurso dela que me chamou a atenção, isso a gente comentou também no América Decide, é que ela terminou o discurso dizendo que a Câmara precisaria, sob a ótica dela, não apenas vencer, mas vencer com margens que não deixassem dúvidas. Ou seja, já prevendo que, se as margens forem muito estreitas numa eventual vitória democrata, como aconteceu em 2020 com o Joe Biden, deve haver contestação de votos pelos republicanos e Donald Trump provavelmente teria dificuldade de aceitar essa derrota. Então, ela já se antecipou em relação a isso. E para concluir, em relação ao presidente Obama, né, que foi o último a falar, claro, em casa, à vontade, bom orador, como todo mundo sabe, o que me chamou mais a atenção, e isso é algo que não sai da minha cabeça desde ontem, foi o fato de que, diferente de outros discursos que ele já fez nos últimos anos, inclusive na campanha passada, dessa vez a sensação que eu tive é que ele tentou, principalmente, antes de mais nada, falar com os independentes e até, eu diria, com o votante do Trump no passado, mas que não necessariamente é trumpista. Ele, inclusive, chegou a relativizar o voto no Trump em algum momento. Ele chegou a dizer assim, olha, todo mundo tem um tio, um pai que talvez já tenha votado no Trump, mas a maioria de nós não pensa como ele. O Trump, ele foi um produto do nosso tempo e a gente precisa redirecionar como a gente acha que as coisas podem ser resolvidas, né? Isso porque a maioria, sobretudo dos independentes nos Estados Unidos, é identificada como mais moderada ou mais liberal do que conservadora, inclusive em questões sociais. Então, o discurso dele foi um discurso muito focado em desconstruir essa ideia de que o Trump seria antissistema, um representante genuíno do povo. Ele, inclusive, vai na direção oposta, vai tentar pintá-lo ali como um bilionário autocentrado e dizer, se você tem preocupações de gente normal, real, né, são expressões que ele vai usando no discurso, vote em alguém mais parecido com você, e ele não é essa pessoa. Então, foi um discurso muito sagaz que endereça uma tentativa de não demonizar, quem sabe, alguém que já tenha votado no Trump, mas que, em alguma medida, pode estar indeciso ou incerto sobre votar novamente, Yuri. Pois é, todo mundo fala que os americanos sabem fazer espetáculos como ninguém, seja no cinema, no teatro, nos esportes, né, os esportes americanos, mas também nas convenções políticas não existe padrão igual ao dos americanos e muito dessa estratégia, como a Fernanda Manhota estava nos explicando. E quem deve ter ficado orgulhoso de você, Fernanda Manhota, foi o seu professor ou professora de biologia, conseguiu encaixar um fagocitar no meio da análise da convenção do Partido Democrata. Tá de parabéns, puxou ali da aula de biologia muito bem. Obrigado mais uma vez, Fernanda Manhota. A gente se fala
Amanhã vai ser o último dia da convenção do Partido Democrata e Fernanda Manhota vai nos ajudar a contar as expectativas e aí na sexta para dar o arremate final. Até lá. Pois é, amanhã eu volto com mitose e meiose, então fiquem aqui para amanhã a gente falar dessa parte relacionando com política americana.